Como transformar ou manter a cultura da sua empresa durante a pandemia. Um painel com Patrícia Canse, COO do Reclame Aqui, Renato Camargo, Country Manager e CMO do Recarga Pay, Georgia Mercadante, diretora de experiência do cliente e varejo da James, e Tiago Quintino, Executive Director da Fast Shop. Olá, boa tarde. Boa tarde, Georgia, Renato, Tiago. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada. Acho que a gente vai ter um papo muito legal. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Bom, super obrigado. Vamos lá. Bom, a gente vai falar, como foi feita agora a introdução, né? Vamos falar um pouquinho aí de cultura e falar do impacto que a pandemia teve, né, nesse processo de evolução de cultura, né? Então, a gente já está aí 1 ano e meio vivendo esse momento de pandemia, né? Passando por várias etapas diferentes, né? Então, acho que teve várias transformações que foram acontecendo ao longo desse tempo. E eu queria ouvir de vocês, primeiro, assim, para a gente abrir, como é que foi esse processo, nesse 1 ano e meio, dessa mudança interna muito forte com os colaboradores, para esse processo de home office, como que isso evoluiu ao longo desse 1 ano e meio e como que está hoje. Georgia, começa para a gente. Legal. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pelo convite, me sinto bem honrada. E é muito gostoso poder dividir também com as pessoas o que a gente vivenciou e vem vivenciando, porque esse é um processo ainda, né? Acho que ele não acabou. Mas, enfim, o começo foi bastante interessante, porque a gente se viu obrigado a repensar a maneira de trabalhar meio que do dia para a noite, né? Então, a gente não teve tempo de sequer planejar isso, essa mudança toda, e o que falou mais alto era a saúde das pessoas, né? Era a saúde dos nossos colaboradores e das famílias, e tinha um propósito muito maior, então não se nem discutia, né? Porque a gente precisava cuidar das pessoas de fato. Mas a gente não sabia como fazer isso, então foi um processo de aprender acontecendo, né? E no caso do James e das empresas de delivery em geral, foi uma situação muito curiosa, porque a gente viveu um boom também, né? O delivery passou a ser algo quase que um serviço essencial, né, naquele momento de pandemia. Então, junto com mudar a forma de trabalhar, a gente também estava crescendo muito. Então, né, o processo do consumo, a forma como as pessoas estavam se relacionando com o mundo do consumo veio mudando, e a gente fazendo todo com esse pano de fundo e fazendo todas essas mudanças internas, né? Então, foi um processo bem curioso e bem arriscado, mas a gente foi aprendendo a lidar com isso, né? Tanto os colaboradores foram aprendendo a lidar com isso, quanto nós fomos aprendendo a lidar com isso. A gente estava até conversando um pouquinho antes e falando que a adaptação não aconteceu só para os colaboradores, aconteceu para nós como gestores deles também, né? Então, como que era essa conversa, como que era o feedback, como que a gente ia ficar próximo e distante, até um paradoxo ali, né? E o quanto era necessário estar agora mais próximo do que nunca, né? Já que a gente não tinha o físico ali para conviver, então, enfim, as coisas foram acontecendo e a gente foi aprendendo novos códigos e novas maneiras de se relacionar, né, com os colaboradores. Então, acho que eu contei um pouquinho do cenário, mas também quero dar a palavra para os meus amigos aqui, para não virar um monólogo, Renato, para o Tiago, por favor. Não, perfeito, a gente ainda vai explorar muito mais isso. E, Tiago, como é que foi, de repente, do dia para a noite, fecha todas as lojas, né? Além dessa questão de se acomodar num novo formato de trabalho, né? Como acolher também os colaboradores que, com certeza, passaram por um momento aí de tensão com relação à incerteza do momento que eles estavam vivendo. Conta um pouquinho para a gente.
Bom, legal, Patrícia. Obrigado pela pergunta. Que prazer estar aqui, Georgia, Renato. Puxa, que bacana esse painel para falarmos de um assunto tão relevante, né? E ao mesmo tempo, Patrícia, assim, foi muito, deu muito medo, né? O que aconteceu e o que nós estamos passando, que espero que estejamos já no finalzinho dessa etapa de Covid, que tudo regresse a um novo normal. Falo e repito quantas vezes foram necessárias. Para mim, o novo normal será quando parar de morrer pessoas por Covid. Isso vai ser o novo normal. Não vai ser. Aí o consumidor vai chegar e a gente vai entender. Só que tudo isso, Patrícia, queridos amigos aqui de profissão, né? Nós não aprendemos na faculdade a lidar com isso. Não tivemos uma matéria na pós-graduação, ou se estudamos fora do país, aprendemos como lidar com pandemia e como tratar um consumidor. Então, nós, gestores, líderes, voltamos na humildade de olhar a nossa empatia, de compreender tudo que nós aprendemos empiricamente para tentar tomar uma melhor decisão. É muito difícil projetar o novo consumidor. Como assim? Nós somos uma empresa de loja física e, de repente, as nossas lojas físicas fecham. Então, quer dizer que a nossa empresa acabou. Porque a gente nunca imaginaria ficar um dia sem as nossas lojas abertas. Nunca. Nunca imagina, mesmo tendo e-commerce, mesmo tendo mercado B2B, mas a gente nunca imaginou. E aí, de repente, a gente volta e começa a acreditar que há modelos de negócio. E outra coisa, né? A governança histórica ela é fundamental em momentos de crise. Nós percebemos isso em guerras ou em pandemias, em ciclos, que a gente volta, como diz Clotaire Rapaille, né, na parte reptiliana do nosso cérebro. Então, acho que respondendo a sua pergunta, Paty, assim, tratar as pessoas de uma forma que nós respeitamos esses momentos, olhando a realidade de cada um, falamos isso nos nossos warm-ups, né, e vamos falar bastante sobre isso também, que a pandemia ela tem um aspecto social muito grande, não somente sanitário. Não dá somente para acreditar que o Covid transformou o bolso das pessoas e os hábitos de consumo. O Covid transformou muita coisa, inclusive a forma que a gente se relaciona com as pessoas. Então, toda essa mudança gerou muito medo, gerou muitas incertezas. E, no final, a gente não tem uma resposta única para falar, olha, nós fizemos isso, mas tratar as pessoas olhando as limitações. Porque às vezes a gente acha que nós somos super-homens, né? Ou superwoman, né? E às vezes nós sentimos medo também. Quando de repente tudo virou home office, eu fiquei com muito medo da minha operação, que é gigante no Brasil, cair produtividade, termos grandes problemas sistêmicos. E eu acredito também que isso, por mais que nós tenhamos muitos executivos e executivas durões ou duronas, eu acho que no final, lá no fundo, eu tô com um medinho, né? E respeitar tudo isso. Hoje, nós nos sentimos muito valorizados e muito fortes, porque nós tomamos as melhores decisões, mesmo sem saber o dia de amanhã. Amigos, essa questão do abre e fecha, essa questão da quantidade de média móvel, a gente nunca entendeu tanto sobre assuntos sanitários. Mas sabe o que vale a pena? E o que eu acho que é bacana? E eu estou também ansioso aí para ouvir o Renato, que sou fã. No final das contas, que antes de executivos, nós somos seres humanos. E antes de profissionais que estudamos em universidades e blá, 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 nós também temos medos e também tomamos decisões com friozinho na barriga. E eu acho que a gente está precisando disso. A gente está precisando de ser mais ser humano do que propriamente executivo. Nessa pandemia, Patrícia, time, Reclame Aqui, todos os nossos amigos aqui, o que pesou mais foi a voz do Thiago, não a voz do cargo do Thiago. E eu me senti muito humano por isso. Então, acho que isso resume um pouquinho a minha forma de pensar. Legal, Thiago. E Renato, assim, o Thiago trouxe bastante esses aspectos emocionais, né? E eu acho que a gente vive um turbilhão de emoções desde que começou essa pandemia e a gente já passou por vários estágios, né? Então, como é que é o estágio atual e como que vocês chegaram nele? Olha, bom, obrigado a todos, Thiago, Paty, Georgia, Glória, todo mundo, super obrigado aí pelo convite, prazer estar aqui. Eu estou vivendo, por exemplo, uma surpresa agora, aquelas coisas da pandemia. Até agora, minha cachorra estava extremamente quieta. Eu abri o microfone e ela tá, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas ela não para de latir assim. Ela está querendo brincar com a cachorra da vizinha.
Então, tudo bem, enfim, como eu sei que todo mundo, em algum momento, em menor ou maior grau, passou por esse problema, se vocês ouvirem minha cachorra, eu peço desculpas antecipadamente, ela vai ficar registrada aqui para o evento. Paty, a gente foi um pouco diferente, né? A pandemia, para a gente, ela impactou no negócio, como a própria George disse, todas as techs, né? Health tech, food tech, insurtech, fintech, todas elas foram impactadas, tiveram um boom por conta da pandemia, justamente pelo isolamento social e pela necessidade das pessoas estarem direto num aplicativo, num celular, e a gente permitir isso. Então, a gente também teve um boom. E por sermos nativos digitais, essa questão de trabalhar de casa já era meio que cultural na companhia. Aos finais de semana, por exemplo, o time de CX, que não é uma operação muito grande aqui, todo mundo dentro de casa, já trabalhava de casa, já era um benefício que a gente dava para os colaboradores de ter o seu próprio computador e trabalhar de casa aos finais de semana. Então, quando chegou a notícia da pandemia pela OMS, a gente falou para todo mundo, gente, amanhã todo mundo de casa. E não foi um grande problema, porque as pessoas falaram, bom, eu já sei o que é trabalhar de casa, já sei o que é conexão, já sei o que é VPN, já sei o que tem que ficar lá. Só que tem aquela velha máxima, né, que a gente não sabe o que a gente não sabe. E a pandemia era uma coisa que a gente não sabia. Nunca tínhamos vivido uma pandemia, ou nossos pais, avós que viveram uma pandemia antes, não viveram nos tempos atuais, que é totalmente diferente. Não existe um isolamento como existia antes, ou as pessoas, quando se isolavam, elas não eram tão impactadas mentalmente quanto aqui, quanto nesse momento. A questão da saúde, ela estava preservada, a questão técnica de operação, ela estava preservada, e você fala, nossa, que bom, então vocês surfaram muito bem. Não, porque a gente não sabia que o impacto na saúde mental das pessoas ia ser muito alto. Eu acho que a pandemia, ela trouxe um alerta para todo mundo que a saúde mental, ela é tão ou mais importante que a saúde física. Até então, antes da pandemia, não se falava tanto em saúde mental. Se falava, claro, bem-estar dos colaboradores, existia toda uma questão de colocar todo mundo junto, muito feliz, trabalhar com as ações de RH. Nós que trabalhamos aqui com equipes de Customer Experience, que são equipes volumosas e numerosas, a gente tinha muito isso, mas num ponto de preservar muito mais a saúde física do que a mental. E a gente viu que não, é o contrário, a saúde mental ela vem em primeiro lugar. Então, esse foi um ponto muito importante para a gente, que a gente teve que aprender bastante de todos os lados. Tivemos que aprender, como a Georgia falou, como gestor, tivemos que aprender como colaborador, tivemos que aprender como líder, tivemos que aprender como empresa, tivemos que ter empatia mais do que nunca. A gente não pode simplesmente falar de uma crise sanitária, então um impacto na saúde, que é a primeira coisa, sim, mas o impacto nos negócios. Então, quanta gente teve marido, esposa, filho, pais que perderam emprego, que tinham, às vezes, um comércio de rua que teve que fechar, ou trabalhavam em alguns setores, como o turismo, por exemplo, que foi super impactado. Então, a gente tem que entender que a pandemia, ela bateu de frente em muito mais coisa. E como você, como liderança, você como empresa, se posiciona em relação a isso? Como que você passa uma mensagem única, também sendo impactado, porque a gente também não sabia o que ia acontecer, a gente também não sabia como tinha que fazer, a gente foi aprendendo, fazendo, e como que você trazia essa segurança, né? É aquela questão de você ser o capitão de um navio, capitã de um navio, que porventura está com um problema. Então, como que você não passa o medo, não passa suas dores para o time inteiro, você passa a segurança para o time, mesmo você não tendo tanta segurança. Então, hoje, a gente continua com muito cuidado, a gente continua tomando todos os cuidados, a gente segue de home office, vamos seguir de home office até o final do ano. Essa é uma decisão que a gente tomou aqui na Recarga Pay, porque a gente pode, nós não temos loja física, como, por exemplo, o Thiago tem, mas não vamos voltar ao que éramos antes, especialmente nos temas que eu falei, considerando saúde física, saúde mental, integridade das pessoas, bem-estar. Isso é uma coisa que a gente já tinha bastante, mas eu acho que se tornou mais do que prioridade, se tornou a base dos nossos valores na companhia. Muito legal, Renato. E, com certeza, nesse período aí,
esse 1 ano e meio que já passou, vocês também tiveram bastante pessoas que entraram na empresa, né? Como que tem sido esse processo, né, assim, de aculturamento, já entrando nesse mundo offline, online, na verdade, né, que a gente está, e como que tem sido essa construção de cultura? O que você tem visto assim de mais desafiador, né, nesse momento? Eu, Renato? Sim. Olha, o mais desafiador é o olho no olho, o físico, né? Tudo bem que a gente se acostumou com uma telinha, a gente se acostumou a fazer isso. Porventura, ajuda bastante, né? Nós estamos aqui, cada um num canto. O Thiago está nos Estados Unidos, o Georgia está em Curitiba, eu estou em São Paulo, você está no estúdio, então estamos conseguindo fazer uma live super boa. Mas tem o desafio do olho no olho, e aí você tem diferença de aprendizado e de ritmo e de onboarding de cada um dos grupos e cada uma das pessoas. E você tem que entender que isso não se deve simplesmente a uma capacidade, talvez, do colaborador aprender, mas de toda uma cultura externa, de todo um ambiente externo. A gente teve que aprender que tem colaborador que hoje está de casa, mas está na casa e mora, porventura, num lugar super inóspito, que a conexão não seja muito boa, que a pessoa trabalha em casa com muito mais gente, às vezes num lugar super pequeno. Então, isso impacta no onboarding, impacta na produtividade, impacta no dia a dia. Então, eu acho que esse ainda vai ser o principal desafio, né? Não só do onboarding, mas entender que enquanto estivermos de home office dentro do online, existe essa diferença, e essa diferença ela tem que ser aceitável, ela tem que ser respeitada justamente por estarmos em condições distintas, cada um na sua casa, cada um com o seu histórico, com o seu ambiente. Ontem num painel aqui, agora deu para ouvir o cachorro. Eu avisei. Ela finalizou. Ontem o Renato Meirelles até comentou num painel e falou assim que a gente criou uma outra divisão social, vamos dizer assim, né, das pessoas que podem trabalhar em home office, né, por profissão, e das pessoas que não podem trabalhar em home office, que provavelmente a gente está criando uma outra segmentação aí, né, da sociedade, enfim. E aí isso traz outras dificuldades, né? A gente olhando até o próprio Thiago, né, que trouxe a experiência aqui da questão da loja física, a gente já sempre teve esse desafio da loja física, né, do time que está em operações e do time que está na sede, muitas vezes que tem uma realidade diferente. E agora a gente traz esse outro componente de pessoas que vão estar no mundo de contato físico ali por característica da própria profissão, enfim, da entrega que faz, e aquele time que vai estar no online, né? E como que isso... como a gente vence os gaps de comunicação e de desenvolvimento de cultura, tendo esse cenário tão diverso, né? Georgia, Thiago, fiquem à vontade para comentar um pouquinho sobre isso, que acho que os dois têm isso de uma maneira bem intensa. Acho que eu vou deixar para a Georgia, e aí depois eu finalizo. Legal. Então, até eu mesma sou um exemplo disso, né? Eu cheguei no James no começo da pandemia, e eu mesma já entrei nesse universo virtual, na companhia virtualmente. Eu vi o CEO, que é o meu chefe atualmente, pouquíssimas vezes. A primeira vez ele falou: puxa, achei que você era muito mais alta. Eu falei: olha, sinto em te decepcionar, mas eu não sou alta, não. E foi bem curioso, porque as relações realmente mudam muito, né? Mas o que eu observo também é que o estar junto presencialmente também passou a ter um super valor, sabe? Então, as pessoas, de alguma maneira, eu penso que as pessoas vão precisar estar na companhia, talvez não, né, da maneira como anteriormente, mas alguns símbolos, né, precisam continuar acontecendo, alguns hitos precisam acontecer para que a cultura possa continuar viva e presente, as pessoas sentindo a companhia. Não só sabendo que elas estão na companhia, mas sentindo a companhia. Então, a gente criou, né, e como muitas empresas, acabou criando
momentos de estar juntos, né? Então, momentos virtuais, e café da manhã, e happy hour, a forma de discutir também determinados assuntos. Então, como que a gente faz reuniões? A gente faz reuniões mais curtas, mais temáticas. Não dá virtualmente para fazer reuniões de 2 horas, as pessoas não conseguem assimilar e é muito maçante. Tem as pessoas que estão participando lá no escritório, outras que estão participando em casa. Tem aspectos práticos dessa convivência também, a própria capacidade da banda larga daquelas pessoas que vão trabalhar em casa. Então, como que a gente também dá condições para as pessoas que optarem por ficar em casa possam exercer o trabalho da melhor maneira. E o que eu tenho escutado muito ultimamente é a vontade de celebrar, né? Então, assim, a gente trabalha online, mas a celebração a gente faz presencial, né? Então, especialmente agora que as pessoas estão se vacinando e já, né, as coisas estão ficando um pouquinho mais administráveis, então, as pessoas têm me cobrado, olha, a comemoração do final do ano vai rolar, né? Alguma, pelo menos, vai acontecer. Então, eu acho que a gente acabou criando protocolos de convivência virtuais, né, que acomodassem, né, essa nova maneira de se relacionar, que pudesse agregar o presencial e o virtual, né, e aqui acho que a gente até tem um exemplo disso, mas mantendo na cultura momentos em que a pessoa pode estar sentindo, até itos do tipo a gente manda presentes para as pessoas na casa, né, mimos, coisas da empresa para que elas se sintam parte, né, a gente criou fundos de tela, então, assim, como é que a gente pode criar visualmente aquela sensação de que a gente está no mesmo espaço, né? Então, todos esses elementos, esses símbolos, esses marcos e esses novos protocolos de convivência acabam formatando um momento cultural. Acho que a cultura da empresa né, na sua essência não se modifica, mas a forma de se relacionar se modifica e a gente vai procurando acomodar isso da melhor maneira, né? Eu estava até falando, né, também nas nossas conversas aqui, teve situações muito curiosas, né? Eu estava falando que a gente sempre, né, aprendeu que feedback a gente vai fazer o one-on-one, de forma reservada, e aí quando a gente vê, a gente tem que dar feedback, né, porque é uma prática genuína e muito saudável, inclusive, mas aquela pessoa não está sozinha, ela está na casa dela, né, e eu tive um episódio de estar dando um feedback, por exemplo, e o marido da pessoa se envolveu e falou, não é isso não, porque a minha esposa não fez isso, não, porque não é... Eu nunca imaginei isso, né? Eu falei, meu Deus, agora eu não estou dando feedback, capaz que eu esteja numa sala de visita, né? Então, são coisas que eu não tinha observado, e aconteceu o contrário também, porque nós estamos na nossa casa, né? E eu tenho 4 filhos e 2 crianças, desses, 2 são crianças. E tudo acontece, nossa vida é bem dinâmica, a gente entra, sai de reunião, enfim. E aí eu faço comentários do que eu penso sobre vários assuntos, e o meu escritório é em casa. Eu estou numa reunião, conversando e tal, e meu filho, de 9 anos, entrou e falou assim, olha, a mamãe ficou muito decepcionada com isso, viu? Eu falei, meu Deus, eu também não posso fazer comentários de nenhuma natureza, porque pode ser que alguma criança escute e resolva falar, né? Então, tudo isso para contar, assim, que é uma grande adaptação, não só nossa, não só das pessoas que trabalham conosco, mas inclusive das nossas famílias, né? Aquela realidade de chegou para trabalhar, o problema fica da porta para fora, que já não era uma verdade há muito tempo, agora, então, ficou impossível, né? Ao ponto que você tem a família participando junto do dia a dia da empresa, né? Como o Thiago falou, né, Thiago, aí passando para você a bola, não estava escrito em lugar nenhum, né? A gente está aprendendo tudo na raça. Não está escrito, é verdade, Jorge, eu concordo com você. E nós temos que... Olha, eu vou ser bem franco com vocês, viu? Eu acredito que quando a gente levava as pessoas para o escritório, as pessoas viviam a cultura de um CNPJ.
Agora nós, conversando com as pessoas em cada um de um lugar, do seu jeitinho, na sua casinha, com a sua família, tomando o seu chazinho, nós estamos conhecendo a cultura dos nossos colaboradores pela primeira vez. O mundo muda toda hora, isso é uma verdade. Mudou na Segunda Guerra Mundial, mudou na crise de 2008, com a falta de crédito nos Estados Unidos, o consumidor acabou o dinheiro, começou a ser mais exigente, começou a aparecer as novas siglas, e agora mudou de novo. Então, uma vez que você traz pessoas para um hub, você tem a cultura daquele lugar e a pessoa tem que se adaptar. Agora nós temos que nos adaptar à realidade daquela pessoa. Como o Renato falou, ele tem uma cachorrinha lá que resolveu de última hora querer conversar com a gente. Legal. Aí tem a Georgia, que daqui a pouco pode também ter um bebezinho aparecendo lá e falando alguma coisa com a gente aqui, é legal. E tem o Thiago aqui com fuso horário, cada um hoje tem uma realidade. Sabe o que é o mais legal de tudo isso? Que nós podemos tratar as pessoas do jeitinho que elas são. E não muitas vezes com arquétipos. Quando eu faço uma reunião com um funcionário que eu vejo que ele está com uma roupa que certamente ele não estaria no office, eu acho isso muito legal. Que talvez ele está se sentindo muito feliz. Aqui nos Estados Unidos a gente usa a frase do your job, assim, doesn't matter, não importa o que você faça. Se você fizer o seu trabalho direitinho, eu vou te elogiar, eu vou apreciar, eu vou achar muito legal. Então, ser você, neste momento, Paty, eu acho que é uma coisa que nós estamos nos descobrindo e pode ser choque para muita gente. Quem falou que é fácil, né? Quem falou que é fácil você, de repente, conversar com uma pessoa de uma outra forma? Porque no escritório nós somos robotizados a seguir aquela ou determinada cultura. E quando a gente olha para dentro de casa e vê que existem outras formas, e a gente começa a ver a dificuldade que a pessoa tem. Sabe o que eu acho, time, amigos? É que a gente tem que respeitar. Tiago, você é a favor ou contra o home office? Eu vou te dizer que eu sou a favor de fazer o que está ao alcance do colaborador. Tem gente, pessoal, que não aguenta esse negócio de trabalhar de casa. E eu tenho que respeitar e minimamente ter uma infraestrutura para ter esse funcionário onde quer que ele esteja. Agora, tem gente que está dando graças a Deus. Eu trabalhei 13 anos da minha vida na Fast Shop até o momento, tenho 13 anos de Fast, indo todos os dias e voltando. Pegando quase 2 horas de trânsito para ir e 2 horas de trânsito para voltar. Quando tinha chuva, enchente, eu tinha essa dificuldade, porque eu moro no ABC e a Fast Shop era na Zona Norte, então eu sofria muito com alagamento, com coisas desse tipo. Por demais, tenho 2 filhos pequenos, que muitas vezes saía de casa, eles estavam dormindo, e voltava para casa, eles continuavam dormindo. Então, o papai Tiago hoje talvez tenha uma outra necessidade em termos de ficar em casa. Mas o papai Tiago também tem que respeitar aqueles que também gostam de estar com o time toda hora e de fazer momentos, como a Georgia falou. Então, esse negócio de quente ou frio, a gente precisa ter um balance. Tem que ter um balanço. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Como o Renato falou, aqui a gente já é de uma cultura digital, a gente sempre trabalhou assim. Que ótimo, maravilha. Mas muitas vezes, hoje, 98% dos nossos colaboradores estão se adaptando a essa nova realidade. Então, eu não quero ser prolixo falando de empatia, mas o Covid-19 nos mostrou, né, que talvez, ou além de um trabalho, a gente também tem vida. E que no começo, o preconceito de achar que as pessoas em casa cairia produtividade, ou que, sei lá, desligaria a câmera e fazia qualquer outra coisa que não fosse trabalhar, eu tenho certeza que todo mundo que está nos assistindo, os meus colegas aqui de profissão, eu nunca tive índices tão bons de absenteísmo na minha operação de call center, índices tão bacana. Nós temos os nossos melhores resultados operacionais quando a gente fala em termos de produtividade. Então, tudo depende, pessoal, da forma que a gente gerencia. Não dá para ser extremista, não dá para falar sim ou não. Acho que tem que adaptar e tem que olhar a realidade de cada um. Pode voltar? Quem quiser pode voltar. E quem não quiser, também tem todo o direito de não querer. Acho que isso, a gente fala tanto de inclusão, né? Fala de tantos pontos, a gente não pode esquecer em nenhuma pontinha, nenhuma aresta. E o Covid-19, novamente, nos mostra que nós somos seres humanos antes de executivos ou antes de ter um crachá que coloca pessoas numa sala totalmente fria e ali a pessoa não tem cultura. Ela segue a cultura que a gente impõe. Então, essa descoberta do ser humano, apesar de pode parecer um choque, mas talvez seja o grande ponto, se a gente assim pode dizer, né, positivo nesse novo mundo, nesse pós-Covid-19. Nossa, Thiago, e você tocou em pontos assim super relevantes, né? Ontem surgiu várias vezes, hoje também, essa questão da gente viver a era da verdade, né? E quando a gente está falando dessa construção aí de cultura,
ficou ainda mais relevante e evidente que essa necessidade de alinhamento de valores mesmo, né, do colaborador com a empresa, né, que é isso que vai fazer essa cultura se perpetuar e a marca ser construída de fato, né? E você tocou em outra coisa que eu não posso deixar de aproveitar o Renato aqui, e quem não conhece o Renato, sabe que ele é super engajado com temas de inclusão e diversidade. Assim. Sigam ele no LinkedIn, ele sempre coloca coisas super interessantes que a gente aprende muito com você, Renato. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre esse ponto, né? Esse momento que a gente vive, essa questão do home office, você acha que contribuiu para essas questões de inclusão, apesar de evidenciar também tantas diferenças, né? Como todo mundo aqui já citou, né? Da questões de ambiente físico, diversidade da família, de condições, o que você avalia desse período que a gente está vivendo com relação ao impacto em inclusão e diversidade dentro das empresas? Claro, Paty. Bom, primeiro, obrigado aí pelo disclaimer que você soltou agora. E é engraçado, só fazendo um complemento aí, essa questão da gente olhar o que o Thiago estava falando no fundo da casa das pessoas. Você sabe que eu comprei muita coisa perguntando, de onde é essa almofada aí? Deixa eu ver só, eu fico olhando o fundo da casa das pessoas e, tipo, adorei uma almofada, adorei o sofá. Então é engraçado que você está entrando na casa da pessoa, você não foi convidado, você entrou, né? Tudo bem, agora você tem esse efeito blurred aqui, você pode colocar um fundo de tela, mas não nos esqueçamos que os primeiros 4 meses não tinha muito essa questão de fundo, né? A gente era a gente mesmo e todo mundo viu que estava lá atrás. Isso foi engraçado. Paty, você sabe que tem 2 pontos aí, especificamente falando de diversidade e inclusão, que foram bastante impactados em relação a isso. Eu não vou falar da questão sanitária, tá? Do quanto pessoas periféricas, pessoas negras, que geralmente são periféricas, elas foram super impactadas com essa questão sanitária, com a questão da Covid em si, porque isso é notório, isso é só jogar um Google para quem ainda, porventura, não foi impactado com esse tipo de notícia, tá em todos os portais, é só dar uma lida, isso é fato, isso é uma questão estrutural do país, tá? Aí, trazendo para um outro ponto, que é o ponto da questão periférica. A gente teve muito caso aqui, por exemplo, vamos definir que, ok, todo mundo já tem seu computador, agora que está todo mundo de casa, a gente vai comprar uma cadeira especial, uma cadeira ergonômica de escritório para todo mundo, vamos mandar entregar, internet, enfim, e assim por diante. A gente não pode esquecer que com as pessoas que moram na periferia, como até a gente já falou algumas vezes aqui, essas pessoas não têm, às vezes nem acesso à internet, por mais que você pague o quanto você quiser de internet, a internet não chega lá, nem internet banda larga, menos ainda internet que você possa rotear do celular, porque realmente a pessoa mora numa zona muito, muito desassistida em relação a isso. Ponto 2, muita gente mora em regiões bastante perigosas, então, por exemplo, a gente dar um notebook para um colaborador, legal, todo mundo tem seu próprio notebook. Tem colaborador que fala, gente, para mim é perigoso ter um notebook, porque no lugar que eu estou, ter um notebook significa que eu sou de elite, eu posso ser roubado, e não ser roubado simplesmente, mas eu posso correr risco de vida porque acham que eu tenho alguma coisa dentro de casa, até explicar que é da companhia, não é meu, isso é perigoso, inclusive a gente teve que comprar alguns PCs de mesa, entendeu, tradicionais, por isso, porque a pessoa pediu por conta de segurança pessoal do ambiente que ela mora. E terceiro, tem muita gente que mora num espaço muito pequeno, com a família, com filhos, e pequeno, a gente está falando de 20 metros quadrados, a gente está falando de 25 metros quadrados, que nem a cadeira que a gente queria mandar cabia. Isso tem toda uma questão de diversidade e inclusão, que você tem que entender o ponto de cada uma dessas pessoas. Tanto que, para algumas delas, que nos pediram, a gente abriu a possibilidade, não de ir para o nosso escritório ficou fechado como está até hoje. Mas, como a gente trabalha num cowork, a gente abriu a possibilidade das pessoas irem naqueles espaços comuns trabalharem. E aí a gente fez toda uma questão de transporte, como ela ia, como que ela voltava e tal. Então, a gente teve que ser empático e entender que cada pessoa é uma pessoa dentro dessa pandemia. Segundo ponto, o preconceito, geralmente com os grupos minorizados, eles vêm muito do julgamento da fenotipia, né, da pessoa, de quem ela é. Eu estava vendo uma entrevista, eu não lembro se foi a Maite Schneider que falou, ou foi alguém que ela estava entrevistando, que as pessoas travestis, elas estavam se saindo muito melhor e com muito menos preconceito na pandemia, porque elas estavam usando máscara. E quando você usa máscara, o travesti é menos reconhecido. Então elas estavam passando com mais tranquilidade sem serem julgadas. E isso é
muito complicado de você ouvir e de você digerir esse ponto. Quando você está falando de home office, você está falando de home office das pessoas que estão numa câmera, que porventura elas não estão vendo o teu todo, elas não estão vendo o teu completo, elas não estão vendo o teu filtro. E porventura você pode até apagar a câmera, se você não quiser participar de uma reunião com a câmera aberta. Isso você reduz, de certa forma, o preconceito. Então, você sente e você ouve algumas pessoas de grupos minorizados que são julgadas pela sua aparência, sejam pessoas negras, sejam mulheres, sejam pessoas mais gordas, sejam pessoas periféricas, sejam negros, indígenas, que eles falam, às vezes a pandemia me colocou num casulo que esse casulo me protege. Que é errado, porque você não pode se colocar num casulo. Você é uma pessoa que está aí feita para a vida, momentaneamente você está sendo isolado. Então, por um lado, essas pessoas conseguiram ter voz e conseguiram, nas empresas, se provarem como pessoas extremamente competentes e capazes, e não devem ser julgadas previamente, simplesmente por um preconceito de qualquer que seja, de aparência física, e que eu acho que na volta, vai voltar o preconceito, porque volta as pessoas fisicamente a se olharem, portanto se julgarem, mas um pouco mais de cabeça aberta em relação à capacidade intelectual, técnica e profissional desses colaboradores, porque eles se mostraram e puderam ter uma chance de se provar sem que o preconceito visual falasse mais alto. Nossa, então é muito mais uma inclusão circunstancial, né, do que uma inclusão de fato, né? Exato. Assim, então, Exato. é bem interessante mesmo. E Georgia, você também com certeza passou por situações também muito similares quando a gente fala principalmente dos times, né, de linha de frente, de atendimento. Você mesmo falou até do caso, né, do feedback, bem interessante. Mas como que você também sentiu, assim como o Thiago comentou, uma melhora dos indicadores de performance e também esse ponto da valorização do profissional pela sua entrega, de fato, e até maior abertura do time com relação a essas questões ligadas à inclusão, à diversidade? Está fechado. Perdão, acho que eu fiz alguma coisa sem querer. Mas vamos lá, dos indicadores, sim, Patrícia, percebi, especialmente absenteísmo, que era um fator que impactava de maneira importante, mudou sensivelmente em indicadores clássicos de call center. Então, absenteísmo é um deles, turnover é outro, enfim, então mudou radicalmente os indicadores operacionais. Por outro lado, né, turnover passou a ser, no mundo tech, acho que recorde, né? Porque agora você, da mesma maneira que tem uma abertura para se trabalhar em qualquer lugar do mundo. Então, também a gente vê pessoas nossas, né? Toda tech sendo extremamente valorizada nesse momento e profissionais aqui trabalhando em outros países. Então, a gente vê situações diferentes dependendo do segmento e dependendo da área, né? Mas sim, houve uma mudança significativa de indicadores, especialmente operacionais. O que eu observo, assim, eu não observei uma abertura maior das pessoas, né? Porque estava todo mundo meio que aprendendo ali, mas de fato os elementos preconceituosos, vamos dizer assim, né? Mas também que a gente estava mais acostumado a viver, eles caíram por terra, porque a gente também não está olhando as pessoas, a gente não tem aquela convivência do cafezinho, né? Então, os nossos momentos de contato são momentos de contato para uma coisa específica, para o trabalho específico. Ou é uma reunião, é um tema, ou a pessoa está em atendimento com o cliente. Então, não tem muito espaço para bullying, sabe? O espaço de bullying diminuiu significativamente. Mas, por exemplo, eu vi situações muito curiosas, essa coisa da ver a casa, né? Como o Renato falou, é pura verdade. A gente tem agora protetor de tela, a gente não sei o quê. E as pessoas também não percebiam que ela tinha que estar com a cama arrumada. Então, tinha de tudo. Pessoas chegando para uma reunião, estava aquela bagunça o quarto, e via outras que tinham preparado o ambiente, super metódicas e tal.
o começo da reunião era um zoar a casa do outro, né? No final das contas. Que era um bullying que não existia, então ninguém ficava falando da cama desarrumada do outro. Mas a gente até brincou, daqui a pouco a gente vai fazer a reunião na cama com não sei quem, né? Porque tá ali do lado, né? Então, também, o que eu observo, assim, é que a gente passa por situações que a gente nunca imaginou passar, né? Essa, por exemplo, de conviver com a casa, né? O Renato falou, eu tenho móveis que eu gosto, tal, mas tem um exemplo contrário também, tem gente muito sem noção, que faz uns comentários do arco da velha, assim, que não imagina que aquele comentário é um comentário que pode machucar o outro, né? E tem um sem noção, tem vários sem noção aí por aí. Então, aí você tem que chamar e falar assim, então, querido, assim, né, vamos lá, vamos tomar um pouco mais cuidado, isso aqui não, né? Esse tipo de comentário pode ser complicado. Então, o que eu percebo é que mudou tanto, que inclusive até o que é bullying hoje já não é diferente do que era algum tempo atrás, algum ano e meio atrás. Né? Essa é a minha percepção. E tudo ficou mais formal também, né, Jorge? Acho que assim, você tocou nesse aspecto de acontecer uma situação, no presencial você chamava a pessoa 5 minutinhos ali depois de uma reunião e trocava uma ideia, dava um toque rápido. Agora, para você fazer isso, ou você faz de uma forma mais fria, vamos dizer assim, por um chat, por um WhatsApp, enfim, ou você tem que marcar para falar com a pessoa. Então, o peso também ficou diferente, né? E aí, queria que você tocasse um pouquinho nisso e falasse assim, pensando até em tudo isso que a gente falou, do contexto da casa de cada um, da realidade de cada um, versus os resultados que as pessoas precisam entregar e que a área precisa entregar. Como equilibrar tudo isso? Eu ainda acho que a melhor maneira de engajar as pessoas é propósito, é reforçar, é muito mais, agora acho que quando o Thiago fala, a gente tem um papel até como pessoa física, porque de fato é a gente o portador do propósito, né? Como líderes, então é reforçar o propósito, é muito mais a preocupação do porquê fazer alguma coisa, porquê atuar daquela maneira, porquê aqueles resultados são importantes, do que a cobrança pelo próprio resultado. Porque a gente não está do ladinho das pessoas. Então, a gente precisa, de verdade, trabalhar fortemente o engajamento. Então, tem um lado, tem habilidades de liderança que a gente teve que, se não tinha muito bem elaboradas, a gente teve que ir atrás para tê-las melhores, né, e mais afiadas, vamos dizer assim. Mas, na minha opinião, a chave é a construção do propósito, é trazer no engajamento e se preocupar muito mais com o porquê do que do como. Perfeito. Essa é a minha opinião. E Thiago, eu sei que você está... Quando começa a falar assim de propósito, essas coisas, você já está angustiado até para falar um pouquinho sobre isso. E a Georgia trouxe também a questão até da mesma forma que a gente se viu aberto para trabalhar de outros locais, até como você também trouxe esse benefício, isso também trouxe uma concorrência dos nossos profissionais também serem, né, chamados para trabalhar em outros locais e muitas vezes até recebendo em outras moedas, né, que torna até difícil da gente concorrer. E cada vez mais eu vejo que esse ponto do propósito e da cultura acaba sendo o grande diferencial para a gente preservar, né, engajar as pessoas e até dar continuidade, né, nesse trabalho. Como que você enxerga isso? Vocês têm sentido isso também bastante aí na Fast Shop? Sim, Patrícia, demais. Propósito, concordo com todos vocês. Eu vivo por propósito. Acho que tenho a felicidade de ter encontrado numa profissão uma forma de servir, né? Servir. Customer Experience é serviço. Né, tratar alguém como a gente gostaria de ser tratado, por mais que seja através de processos, por mais que seja através de sistemas, por mais que seja através de itens que estejam no back-office, no final que você quer uma pessoa feliz, que tem uma jornada gostosa, isso é serviço.
Porque no mercado, antigamente, da mesma forma. A gente vê o advento do varejo, que veio para tirar um pouquinho daquela limitação da indústria, onde você poderia ter um carro, desde que seja T e desde que seja preto, como era o início da época de Ford. E aí o varejo não, trouxe a opção das cores, trouxe a opção das trocas, das devoluções, de você provar a sua roupa dentro de um local específico, para trazer uma experiência melhor. Então, assim, os profissionais hoje no mercado, claro, estão com uma certa liberdade, não somente de escolher onde querem trabalhar, mas também a forma. E esse tipo de necessidade, a gente pode olhar com dois prismas, né? Para o lado da empresa, a gente fica, claro, preocupado com medo de perder todo mundo. Mas é natural que liga, né, uma luzinha, como essa aqui que está do meu lado, parece uma luz de... né? Liga uma luz dizendo o que eu preciso fazer para que essa pessoa se engaje, porque não tem jeito. Né? Propósito é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não adianta nada eu dar um kit boas-vindas que não gera propósito. Não adianta, são as medidas, é a cultura, é o dia a dia, é o tom da reunião, são as medidas de longo prazo, que você vê sim se está no lugar certo ou não. Covid-19, a questão do home office, esse painel que é de cultura, ele vem trabalhando no mercado. Pessoal, o mercado imobiliário no Brasil, no mundo mudou. Falamos também para os amigos nas nossas reuniões de alinhamento que o assunto nos Estados Unidos aqui é: is New York City over? Acabou Nova York? Acabou por quê? Porque Nova York é uma tipo cidade, né, especialmente na ilha de Manhattan, onde você paga $7.000 de aluguel, $7.000 com um apartamento, um estúdio de 30 metros quadrados. Você é insano. A gente já percebe um êxodo nas costas de pessoas que estão saindo de cidades multimilionárias, como São Francisco, como Los Angeles, como Boston, como Nova York, e partindo para lugares mais calmos. Tanto que o nível hoje de imóveis nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, no meio e no oeste, já é absurdo, porque as pessoas estão buscando uma qualidade de vida porque já perceberam que não precisam mais estar naqueles lugares que não necessariamente era legal, era necessário. O que acontece com o profissional? Que ele tem hoje opções, inclusive de ganhar em outras moedas. Isso é maluco. E aí a gente volta para a parte racional, né? O que queremos dos nossos times? De que forma compreendemos? Porque essa não é mais uma realidade do indiano. Lembram, há 5 anos atrás, nossos indianos estão sendo contratados para trabalhar em empresas tech companies dos Estados Unidos, da Europa, à distância. Você vai ligar num call center, você vai falar com o indiano. Hoje, naturalmente, a gente pode falar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O trade-off disso, claro que a grana continua sendo um grande drive natural, não podemos ser hipócritas, né? Mas a cultura, o propósito, ele tem que ser muito maior. Gente, vejam só, como hoje você segura um colaborador dentro da sua empresa, nós somos aqui executivos, né? Se não for por propósito, porque no final das contas é muito difícil, a oferta é muito grande. Mas temos 14 milhões de desempregados, Thiago. Claro, mas todo mundo que vai embora da nossa empresa não está indo embora por nada. Aí é o pior dos mundos, né? Porque isso acontece também, né? Eu estou indo embora porque eu não aguento mais, imagina, isso é terrível. Mas está indo embora por uma outra oportunidade. Então a gente tem que olhar o copo meio cheio, não o copo meio vazio. Porque a gente olha assim, se a gente tiver com essa filosofia, o Renato que... espere aí, porque assim, fila do desemprego está 14 milhões. Isso aí não retém profissional. Isso assusta, isso desencoraja. Isso é um atributo horroroso. Porque as pessoas que buscam outro emprego são pessoas que estão empregadas. E elas têm as suas necessidades. E o brilho nos olhos, quando a gente vê propostas, não sei se meus amigos também são assim, mas a gente percebe, as pessoas não querem nem contraproposta. Estão indo embora por propósito. Eles querem buscar outras coisas. Seja o happy hour no final do dia, seja um carinho diferenciado, seja de fato grande, mas o propósito é muito maior. Então, dentro do pacote de benefícios das empresas atuais, não é mais falar sobre ticket ou sobre vale-refeição, vale-transporte e ergonomia. Né? A gente tem que fazer embedded, né, o que essas empresas recomendam. Eu vejo muito hoje empresas postando que somos melhores empresas para se trabalhar, aquela coisa toda, que eu acho que tem um call to action bacana para atrair novos talentos, mas as empresas precisam fazer mais pela sociedade. Mais. O que engaja hoje. Vejam nos esportes. Né, as maiores empresas estão apostando em entretenimento, em cultura, para aumentar o seu capital. Você pode ver grandes marcas, grandes bancos, que antigamente só falava de esporte,
hoje está indo também para a diversidade, né, para os aspectos culturais, porque nós perdemos muita coisa nessa pandemia, pessoal. Todos nós tivemos medo de morrer, todos nós. Eu escrevi um artigo sobre isso e falo muito sobre a questão do medo da morte. Um dia vai acabar a nossa vida, né, e agora a nossa conta é de chegada. E olhando isso, nós estamos buscando qualidade, não somente quantidade, porque nós chegamos quase lá. Nós chegamos quase lá. Quantas vezes eu fiquei trancado em casa há muito tempo? Eu acabei cumprindo a quarentena bem certinho, porque eu tenho muito medo do Covid, muito medo. Né? Essa é a minha forma de pensar e respeito todos os amigos, todos, né? Tá tudo certo. Mas repensando isso e vendo pessoas próximas a mim, pessoas super saudáveis partindo, o que eu refleti é, se eu passar por essa vida simplesmente olhando para o dinheiro, talvez eu vou chegar, como diz aquele livro, O Milagre da Manhã, The Miracle Morning, que 90% das pessoas que chegam a 80, 90 anos olham para trás e dizem que a vida não valeu a pena. Eu não quero estar nessa estatística. Eu não quero. Então eu acredito que foi uma forma de refletir e pensar o que te faz feliz. E é claro que o dinheiro é importante, mas nós estamos muito sensíveis a esse assunto, independente do cargo. Eu vejo operadores de telemarketing que começam a carreira, como eu, com muito orgulho, fui operador de telemarketing com 17 anos, que olham e falam, puxa, eu estou partindo porque eu gostei daquela proposta de valor, porque está cuidando de animais, eu adoro esse tipo de empresa e estou indo. Então, que a gente possa respeitar tudo isso e que a nossa empresa gere valor, porque propósito não se compra, propósito conquista. E aí, depende do que lado que você está. Fantástico, né? Não poderíamos encerrar melhor. Já estamos aqui nos segundos finais aqui do nosso painel. Eu queria aproveitar para agradecer a todos vocês pela participação, pela contribuição, pelos ensinamentos. Com certeza, se dependesse da gente ficaria aqui a tarde inteira conversando sobre isso, ainda mais entrando aí nesse tema mais fortemente de propósito. Mas, com certeza, eu acho que todos nós passamos por um momento difícil, né? E passamos por essa temos que encarar a fragilidade da vida e tivemos que cair nessa consciência mesmo, né? E passando ou não por perdas diretamente ou não, acho que cada um de nós está saindo ser humanos melhores, e isso, com certeza, se as empresas são feitas por pessoas, a gente também está construindo empresas melhores a partir da contribuição de cada um. Então, assim, super obrigado para vocês, foi uma satisfação enorme estar aqui com vocês esse tempinho. Obrigado, Paty. Um prazer. Muito bem, Patrícia. Eu quero aproveitar, Patrícia, eu vou invadir aqui o seu palco um minuto, agradecer muito a Geórgia, Renato, Tiago. A gente quer aproveitar o nosso tempo, né, o nosso tempo entre painéis. Patrícia, teve muita interação, gente, como era de se esperar. Muita gente elogiando tudo que vocês falaram. E para ser democrático, a gente escolheu uma pergunta um pouco comum entre todo mundo, se a Patrícia me permitir. Eu vou fazer até melhor para quem perguntou, eu vou aqui dar um nome para quem perguntou, foi a Karina Martins. Tá vendo? Chega mais pergunta. Ó, tem uma que falou, ela falou o seguinte, queria ter 4 mãos para aplaudir vocês 3 aqui, viu? Imagina só. A Karina perguntou o seguinte, eu vou perguntar uma dica para cada um. Qual dica vocês dariam para a gente para essa melhor adaptação de mudanças súbitas? Então, a gente está falando, o tema do painel foi a mudança durante a pandemia. Falamos bastante disso aqui nessa quase 1 hora. Falaram bastante, deram dicas, mas se a gente pudesse, em poucas palavras, aí 30 segundos, 1 minuto para cada um dá uma dica que para vocês é aquela dica valiosíssima de na hora que o bicho pega e precisa mudar mesmo, que dica que vocês dariam? Começando pela Geórgia, por favor. Olha, primeira coisa que veio à minha mente, vou falar, parece uma coisa meio freak, assim, mas eu vou falar porque para mim é respira. Não entra no pânico, porque talvez até pela minha idade já, pessoal, assim, as coisas se acomodam. O que eu aprendi na vida é que o que pode dar errado é quando a gente coloca uma coisa chamada ansiedade. A ansiedade é a pior componente que pode existir em qualquer processo de adaptação. Então, se eu tiver que dar uma dica, respira, confia que é um processo, e mantenha a cabeça positiva. É isso que veio à minha cabeça agora. Ótimo, beleza. Renato?
Nossa, eu ia falar exatamente o que a Georgia falou. Cara, é isso. Calma. Você não tem o controle de tudo. Ninguém tem o controle de tudo. O teu chefe não tem o controle de tudo. O presidente da tua empresa não tem controle de tudo. Todo mundo, em menor ou maior grau, foi impactado nessa pandemia. Todo mundo não sabia em algum momento o que ia acontecer e o que ia fazer. Então, assim, tá todo mundo no mesmo barco, novamente. Então, assim, não tem ninguém com a fórmula pronta. E qualquer mudança súbita traz o mesmo dilema. Então, assim, use isso em seu favor nas próximas vezes para qualquer mudança súbita, qualquer coisa que venha acontecer. Está todo mundo passando pela mesma coisa, então dá uma respirada e fala, calma, um dia após o outro. Toda vez que acontecer uma coisa de muito impacto na sua vida, seja profissional ou pessoal, volte para a pandemia e fala como eu reagi naquela época, o pânico que talvez eu tenha tido no começo e como aconteceu depois de 1 ano e meio. Então, tenta fazer um paralelo para ver se sua cabeça fica mais tranquila, mas está todo mundo no mesmo barco. Respira. Imagina, né? Na hora do aperto, a gente passa por tantas situações na vida, né? Na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir, que você é colocado em xeque. Eu acho que, como o Thiago falou, né? A gente não pode falar de privilégios, de coisas boas, mas se a gente não aprendeu alguma coisa nessa pandemia, por favor, gente, tem que ter alguma coisinha, a gente tem que ter aprendido. Alguma coisa a gente tem que levar dessa pandemia, gente, por favor. E respirar não é tão difícil, assim, respirar você faz toda hora. Mas se a gente puder pelo menos respirar um pouquinho para, ao invés de ficar tão nervoso, um pouquinho menos, você vai melhorando aos poucos, né? Daqui a pouco você está meditando e está superando quase todos os seus desafios, respirando melhor e pensando um pouco melhor. Thiago, teve mais tempo para pensar, hein, Thiago? Inclusive para respirar mais. Na boa parte, a parte ruim é que todo mundo já falou que eu ia falar, né? Então, quer dizer... Não, mas olha, concordo com os amigos e a dica que eu dou é a seguinte, em complemento ao que Georgia e Renato falaram. Sinceramente, né? Tudo passa. Quantas vezes nas nossas vidas nós já passamos por momentos difíceis que a gente achou que não teria saída, que não daria, e a gente conseguiu. Então, o primeiro é o otimismo, em saber que a vida é dura e que por mais que seja maluca a notícia que a gente está recebendo, ou a mudança brusca, ou o termo que usou, súbita, a gente vai conseguir sair de um outro lado de uma forma ou de outra. Então, calma, respira, controle a ansiedade, vai dar tudo certo. Mas a segunda é faça um check com os seus valores. Os seus valores ditarão o sucesso dessa mudança. Se a mudança não compactua com o que você acredita, com o que você tem na sua mente, ou o que você tem nas suas crenças e comportamentos, você vai mudar, mas não será sustentável. Porque eu não tenho medo da mudança, pessoal. Eu tenho medo de sustentar uma mudança. Mudar a gente muda, porque o ser humano ele se adapta ao frio, ao calor, à dor, a qualquer item que seja. Graças a Deus, nós temos essa condição de adaptar. Só que o problema é sustentar, porque vem com as doenças psicossomáticas que o Renato colocou no comecinho da conversa, do speech dele. E aí a gente não sustenta, fica algo mais superficial. Então, qualquer mudança que acontecer, check, vai lá, na sua alma, pega seus valores. Se aquilo estiver de frente com o que você acredita e que você confia, vai doer, vai estranhar, mas vai dar tudo certo. Se for fora dos seus valores, não faça isso com você mesmo. É isso, Karina. Pedimos uma dica de cada um. Eu anotei mais ou menos aqui mentalmente. Vieram mais. Então, respirar, otimismo, fugir da ansiedade e valores. Respeitar os seus valores. Então, anotei pelo menos umas 4 dicas de vocês. Eu quero agradecer muito. Patrícia, obrigado. Obrigado mesmo por conduzir esse papo. Parabéns. Agradeço muito a Georgia, Renato, Thiago. Obrigado mesmo. Para a gente engrandeceu muito nessa reta final do RH Trust. Valeu mesmo, Patrícia.